Senhor, o teu vinho novo, Deus, nessa tarde. Vem, Espírito Santo. Queremos mais, Espírito Santo. Queremos mais. Você quer mais da presença de Deus, meu irmão? Você quer mais da presença de Deus? Então adore Ele. Santo, santo é o Senhor Deus. Deus conosco, Deus sempre presente, teu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Ele é todo poderoso. As mãos que sustentam o universo, sustentam
deixou sua glória, se esvaziou, se todo o século se humilhou. Ele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou, deixou sua glória, se esvaziou, se todo o século se iluminou. Estava viva e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Levante sua voz e declare. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Aleluia, palma bem forte. Ele é digno. Aleluia. Ele é digno, Pai. Seja exaltado nesse lugar, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, está demais aqui, não tá não? Meu Deus, olha, quero parabenizar o Algeu, que é o líder de louvor aqui, que organizou os times. E glória a Deus. E eu falei agora com o apóstolo Ricardo como o Alon tem rompido aqui, né? Olha, irmãos, é meu irmão. É lindo. Pastor. Prega o evangelho. Canta demais. E as mãos. Irmãos, até eu queria casar com ele. Então você compra a camisa lá e ajuda ele a casar, tá bom? Irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora pelo apóstolo José Carlos. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo José Carlos. Ele é realmente um amigo. A nossa amizade foi crescendo no último ano e eu tenho aprendido muito com ele sobre o sobrenatural. Aleluia. Eu percebo que quando eu converso com o apóstolo José Carlos, eu ainda sou fiote, irmãos. É verdade, eu sou fiote, né? Ontem ele testemunhou para nós em casa sobre o batismo com o Espírito Santo, como o Senhor fez na vida dele. Eu falei, meu Deus, a gente foi dormir aleluiado lá em casa, foi demais. Ele quer ministrar aqui embaixo, deixa eu descer. Irmãos, vamos receber o apóstolo Carlos ainda em pé, depois você pode sentar. Me ajuda, Romulo, por favor, querido. Tenho certeza que você ajuda o seu apóstolo lá. Você é mais jovem ainda, né? Tem bastante energia, né, irmão? Senhor, muito obrigado pela vida do apóstolo Carlos, meu amigo. Aleluia. Muito obrigado pela humildade dele, pela sensibilidade que ele tem no seu espírito. Muito obrigado pela sua esposa, Senhor, que está lá na sua igreja, cuidando, fazendo a tua vontade. Obrigado pelos seus filhos. Declaramos o teu favor sobre eles, sobre toda a sua família. E nós declaramos, Senhor, que estamos abertos para ouvir mais uma porção da tua palavra. Declaramos que as nossas mentes sejam desligadas das coisas naturais e conectadas às coisas do Espírito.
declaramos anjos do Senhor ministrando, declaramos um ambiente onde a glória do Senhor seja manifesta, como a última pregação que nós ouvimos. Glorifica o teu nome na vida do teu filho e nas nossas vidas aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, só por gentileza, na hora da administração vamos usar o banheiro de baixo, tudo bem? Obrigado, vocês são demais. Beijo no coração. Glória a Deus, que privilégio, que alegria. Eu me sinto muito honrado, privilegiado em estar aqui nesse dia. Eu já fui muito impactado pelas ministrações. Se eu tivesse algum grau de influência, nós já teríamos encerrado o congresso. Na realidade, me passaram um tema, mas o meu querido apóstolo, ele já ministrou o sobrenatural de Deus. Arrebentou tudo, quebrou. A primeira ministração foi muito sobrenatural também, meu Deus. Nós já fomos muito abençoados, mas eu ouso crer no infinitamente mais. Eu creio que Deus tem mais, e eu creio que Ele vai continuar ministrando, falando ao meu e ao seu coração. Existe uma pessoa linda, existe uma pessoa cheirosa do seu lado. Eu quero que você diga para ele ou para ela que não existe uma fórmula mágica ou instantânea para se mover no sobrenatural de Deus. Diga isso. Não existe uma fórmula mágica ou instantânea para nos movermos no sobrenatural de Deus. Olha para mim. O que existe são chaves espirituais, que são princípios eternos que nos dão acesso à frequência de Deus. Nada mais incrível do que sermos conduzidos pela própria graça de Deus para acessarmos a frequência de Deus. Quando você acessa a frequência de Deus, você se move no sobrenatural de Deus. Então a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, curas, sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer como resultado de termos entrado na frequência do Espírito. Agora é incrível que quando nós entramos na frequência do Espírito, o sobrenatural se torna um estilo de vida natural. Na realidade, um homem que influenciou muito a minha vida foi o Watchman Nee. Ele disse que o sobrenatural teria que ser o nosso estilo de vida natural. E essa frase me impactou já há mais de 30 anos. Eu estou engatinhando e eu confesso que esse tema me atrai. Eu sou fascinado por esse tema. E como eu sonho, eu almejo me mover no sobrenatural de Deus. Esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso chamado. Nos movemos numa nova dimensão espiritual. O Senhor deseja entregar as chaves do reino para que o seu poder seja liberado nesta geração. As chaves do reino. As chaves de Davi para abrirmos portas do Evangelho e para fecharmos as portas do inferno. Você tem poder, você tem autoridade, e o meu e o seu poder, a minha e a sua autoridade é Yeshua. E quando nós mencionamos esse nome na unção do Espírito Santo de Deus, graça, o rio de Deus é liberado, os céus se abrem, a glória de Deus se manifesta, o Shekinah de Deus é atraído sobre aquele lugar. Eu duvido que alguém vá dormir nessa tarde, porque é uma presença manifesta do Espírito Santo neste lugar. E ela nos mantém antenado, ela nos mantém conectado, em sintonia com o trono. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor tem gerado no meio do seu coração mais fome e mais sede pela presença dEle, pelo poder dEle, pela glória dEle. Uma coisa que me fascina é que a palavra de Deus, ela declara que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo
A vida, o ministério do Senhor Jesus foi caracterizado pela regência do Espírito Santo de Deus. Uma coisa que eu acho lindo, porque Jesus só fez aquilo que ele viu o Pai fazendo, mas ele só falou aquilo que ele ouviu o Pai falando. Vivermos para a glória de Jesus deveria ser o nosso alvo principal. E só vivemos para a glória de Jesus quando somos cheios do Espírito Santo do Eterno. Essa deve ser a nossa pegada. E nós devemos realmente aplicarmos o nosso coração a conhecermos o Espírito Santo, a experimentá-lo numa dimensão que os nossos sentidos e faculdades sejam dominados e controlados por Ele. De fato, de verdade, que o nosso falar, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso andar seja conduzido por Ele. Eu não falo isso como um chavão. E acredite, você não tem ideia o temor que eu tenho está aqui. Acredite. Eu creio que você está aqui porque Deus tem algo muito especial na minha e na sua vida, em relação a essa geração. Agora, nós só conseguimos viver para a glória de Jesus e só conseguimos nos mover na unção do Espírito Santo se dermos liberdade ao Espírito de Deus nas nossas vidas. Um dos maiores líderes que se moveu no sobrenatural de Deus, depois do Senhor Jesus Cristo, indiscutivelmente foi Moisés. A vida de Moisés, ela é marcada em 3 fases. É interessante que são 3 fases, ou 3 períodos, poderíamos dizer, de 40 anos. Isso é muito top. Isso é demais. Quando eu olho para a vida desse homem de Deus, eu sou inspirado. Eu sou impactado pelo poder de Deus. A primeira fase na vida de Moisés, que são os seus primeiros 40 anos, eu chamo de glamour, status. Eu acho incrível porque ele era conhecido como filho da filha de Faraó. O que poucas pessoas sabem que Moisés, ele seria o futuro sucessor do Faraó. E você poderia me perguntar, mas por quê? Qual é o embasamento bíblico? Eu tenho um embasamento histórico muito forte, porque para os egípcios ele foi tirado do Nilo. E para quem conhece o aspecto histórico, sabe que o Nilo representa uma divindade importantíssima, tanto para Faraó quanto para os egípcios. Na realidade, Moisés, para os egípcios, foi uma dádiva. E de fato ele foi uma dádiva de Deus. Aleluia! Amém. Glórias a Deus! Aleluia. Mas eu quero que você entenda que ele foi tirado das águas. Ele seria aquele que iria reger. O cetro, indiscutivelmente, seria dele. Por uma questão de sinal, para os egípcios, profético. Então, já estava sobre ele, realmente, a marca de que ele seria o sucessor de Faraó. Ele tinha popularidade. Ele era o cara. Ele tinha fama. Ele era bem visto, reconhecido diante de todos. E ele tinha muito prestígio. Mas nós entramos na segunda fase da vida de Moisés. A segunda fase eu chamo de deserto. Tratamento radical. É incrível como Deus tem um tratamento de choque com cada um de nós. Moisés, ele foge do
do Egito. Ele deixa a sua popularidade, prestígio, fama, todo o reconhecimento, todo o glamour. Então ele vai para o deserto. Ele passa por um período de 40 anos de tratamento doloroso, porém, diga transformador. Transformador. É incrível que o deserto, ele traz transformação, ele traz mudança, ele nos prepara para algo glorioso, para algo poderoso, para algo maravilhoso. E isso eu acho simplesmente lindo. É aquele processo que já foi mencionado aqui, que nós conhecemos como metamorfose. É a transformação da lagarta em borboleta. Já foi mencionado aqui. E esse processo ele é lindo porque esse processo é um processo de quebrantamento. É um processo de rendição. E Deus sempre vai colocar eu e você numa posição, numa condição, diante de uma realidade que está acima das nossas possibilidades. Você poderia me perguntar por quê? Porque Ele quer gerar dependência em mim e em você. Não é na minha, não é na sua, não é na nossa habilidade, não é na nossa capacidade, porque capacidade de formação intelectual, administrativa, governamental, habilidade para guerrear, Moisés o tinha, porque ele recebeu isso. Mas isso não era o suficiente. Fazia parte, mas não era tudo. Então Deus, Ele está no controle da história. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua vida. Ele é Senhor da história. Ele tem as rédeas da história. Glória a Deus. De fato, é minha convicção, toda a terra está cheia da glória de Deus. Nós não vemos porque estamos fora da frequência de Deus, porque tudo está concorrendo segundo aquilo que foi estabelecido, pré-determinado por Deus. Absolutamente nada está fora do seu controle, da sua supervisão, da sua soberania, da sua autoridade, do seu poder, da sua majestade. Ele continua regendo de uma forma soberana, porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele nunca foi, Ele nunca será surpreendido. É só nós acreditarmos nisso. É só nós crermos nisso. Então nós vamos ver o sobrenatural de Deus e vamos experimentar aquele Deus que declara em sua palavra que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Ele é poderoso, Ele tem todo o poder para se mover no sobrenatural de Deus. E Ele está se movendo e usando situações e circunstâncias com o único objetivo de nos quebrantar. Somente quando o vaso é quebrado é que o perfume é derramado. E aquele lugar, ele é cheio, ele é repleto da essência, do perfume de Jesus. Então, você está, tanto quanto eu, em construção, em fase de tratamento, e Deus está se movendo no sobrenatural de Deus. Existe a última fase, que é o slide 5, que eu chamo de sobrenatural. Preste atenção. Que coisa linda. Deus chama Moisés para se mover
no sobrenatural de Deus, em todas as fases por Ele já vividas, tanto no Egito quanto no deserto. Porque no lugar onde você foi humilhado que você será exaltado. Eu profetizo dupla honra sobre a tua vida. Eu estabeleço um novo tempo de vida, de entendimento, de revelação, de conquista sobre a tua vida. E essa conquista virá por causa da revelação e do nível de entendimento, de luz que você está recebendo neste lugar, para a glória de Jesus. E a revelação, a unção o levará no novo patamar, no novo nível de autoridade, para se mover no sobrenatural de Deus. É o mover de Deus. Isso é algo lindo. Agora preste atenção, que nesta terceira e última fase de Moisés, há algo lindo aqui, porque eu quero destacar 3 chaves que aprendemos com ele, como nos movermos no sobrenatural de Deus. A primeira chave, como nós nos movemos no sobrenatural de Deus, é visão. Visão. Diga visão. Visão. Moisés, ele recebeu uma visão clara e definida. Diga clara e definida. Clara e definida. É muito importante você receber isso, uma visão clara e uma visão definida quanto ao chamado e propósito. Diga chamado e propósito. Chamado e propósito. Nós precisamos ter uma visão clara. Para mim, nada é mais importante na vida de um homem de Deus do que ter uma visão clara do chamado e do propósito de Deus para a sua vida. Deixe-me dizer algo. Por falta de uma visão clara do chamado e do propósito de Deus nas nossas vidas, muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que não fomos chamados para fazer e deixando de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Eu não sei se você se identifica comigo, mas eu confesso, bispo, aqui muitas vezes eu tenho feito coisas que são espirituais, das quais eu não fui chamado para fazer, e deixado de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Isso tem me levado a um arrependimento. Isso tem gerado em mim um quebrantamento, e eu tenho buscado ao Senhor por visão. Visão clara. Uma visão definida. Uma visão específica quanto ao propósito de Deus para a minha vida. Deixa-me dizer algo a você. Nós precisamos conhecer, diga, eu preciso. Conhecer o modelo do coração de Deus para a minha vida. Eu preciso, como nós precisamos conhecermos o modelo. Deus tem um modelo. Aleluia. Para a sua vida, para a minha vida. Uma das coisas que tem me ajudado e tem sido um desafio para a minha vida é que Deus trabalha com cada um de nós na nossa individualidade, e que Deus ele não trata no coletivo, no sentido de chamado e propósito ministerial, mas que dentro do corpo de Cristo ele tem um chamado e um propósito específico nas nossas vidas. E como nós precisamos desse nível de compreensão e de entendimento, conhecermos o modelo do coração de Deus é uma chave para rompermos no sobrenatural. Diga, eu preciso romper no sobrenatural. Nós precisamos. Deixe-me dizer algo para vocês. O tempo passou muito rápido para mim. E eu não tenho mais tempo para perder tempo com coisas fúteis. Com todo carinho, o que eu vou dizer só diz respeito à minha pessoa. Eu não tenho chamado para entretenimento. Eu tenho chamado para quebrantamento.
Isso é pessoal. Não me leva a mal. Essa é a pegada de Deus para a minha vida. E às vezes eu me sinto como alguém que está numa jaula, entendeu? Eu não vejo a hora que abra a porta para mim executar aquilo que eu preciso. E eu faço com tanto temor. E se eu pudesse transferir, quem me conhece e anda comigo sabe que eu não iria hesitar em transferir. Porque me pesa uma grande responsabilidade em estar aqui. E por causa disso, eu sou tomado pelo temor de Deus, que eu digo: Deus, tenha misericórdia, mostra-me com clareza o modelo do teu coração na minha vida. Êxodo capítulo 25, verso 40. Slide 7. Êxodo 25, verso 40. A palavra do Senhor declara: tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo. Diga: segundo o modelo. Eu e você precisamos termos o cuidado de fazermos segundo o modelo. Deus tem um modelo. Deixa-me dizer algo a você. Eu digo isso, eu não quero que você pense que eu vou dizer isso para demonstrar que eu seja alguma coisa, porque realmente eu não sou. Em 93 eu estive na Coreia do Sul por causa de um modelo. Eu estive aproximadamente por 21 dias lá na igreja do Boyeong-choi, conheci outras igrejas, frequentei grupos familiares, o conheci pessoalmente, no sentido de ver ele ministrando. Por favor, entenda bem. Deixa eu deixar isso bem claro. E ali então eu estava atrás de um modelo de crescimento. Tudo que eu queria é conhecer o modelo, é receber o modelo, é copiar um modelo de crescimento. Eu não consigo captar toda a visão, mas em 95 eu retornei novamente para a Coreia. E depois eu soube de um grande mover de Deus em Toronto. Eu participei do evento com Randy Clark em 97. Ele fiquei 21 dias também. E tudo que eu queria, tudo que eu desejava era receber mais. Eu precisava, eu buscava um modelo de crescimento. Eu percebo que muitas pessoas entram no MDA por causa do modelo de crescimento. E eu entendo, porque eu já tive essa motivação equivocada, por falta de entendimento, por falta de revelação. E Deus começou a tratar com o meu coração, e eu comecei a perguntar: doce Espírito Santo, qual é o modelo do teu coração para a minha vida pessoal e ministerial? Qual o modelo que tu tens para a igreja a qual tu tens me confiado? Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Eu disse: Senhor, por que a minha igreja não está crescendo? Ele disse: porque ela é sua. Eita! Isso foi muito difícil para mim ouvir. Esse é o problema. Ele disse: a minha igreja, ela deve ser conduzida segundo o modelo que eu tenho estabelecido para cada ministério, para cada servo meu. E eu comecei a clamar a Jesus: então, dá-me a graça, a sensibilidade, para que eu possa entender o teu modelo. Não é errado você conhecer modelos que Deus tem confiado a homens e mulheres de Deus espalhados nos 4 cantos da terra, porque eles nos inspiram. Isso é importante, isso é edificante. Mas deixe-me dizer algo: cuidado quando você quer pegar um modelo e estabelecer no seu ministério como sendo algo engessado. Uma coisa que eu tenho aprendido com o meu discipulador, que eu tenho um pouco de respeito, porque ele está aqui não. Ele diz: flexibilidade. Eu digo: meu Deus, que visão que esse homem tem. Flexibilidade.
Não perca a sua identidade ministerial. Cada igreja tem uma identidade. Nós temos 12 tribos. O Israel é constituído de 12 tribos. Cada tribo tem um dom redentivo. Cada tribo tem uma identidade. Cada ministério estabelecido por Deus tem uma identidade única. E uma coisa que eu tenho por causa de dom que eu recebi, eu cheguei nessa igreja, eu já identifiquei qual é a pegada. Qual é o dom redentivo desse ministério. Falando especificamente dessa igreja local. Faz parte do corpo de Cristo. Estamos aqui para estabelecermos o reino de Deus. Mas é na diversidade que existe unidade. Diversidade. Sim, nós fazemos parte do MDA, mas temos flexibilidade e não perdemos a nossa identidade. E eu tenho uma pegada apostólica. Então eu me identifico 100%, não diria 100%, 1000% com o meu apóstolo. Exatamente por causa disso. E nós temos que ter maturidade. Eu amo a visão MDA, mas a minha igreja ela tem características únicas. Acredite. E eu reconheço isso. E eu valorizo isso. Isso me facilita ter comunhão com outros ministérios, porque eu preciso aprender com outros ministérios. Eu tenho que estar aberto. Eu dependo. É a multiforme graça de Deus. Reside em eu reconhecer a beleza da criatividade, que é um dos atributos mais incríveis de Deus. É a sua criatividade, não apenas na criação, mas no que diz respeito a ministérios. Isso edifica, isso promove a glória de Deus. Então eu sou levado a perguntar: qual é o meu lugar, qual é o meu papel no corpo de Cristo? Queridos, nós precisamos buscarmos a face de Deus para conhecermos o propósito do coração de Deus nas nossas vidas nesta geração. Êxodo capítulo 26, verso 30. Êxodo capítulo 26, verso 30. A palavra do Senhor declara que faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Essa expressão, faça o tabernáculo de acordo. O sentido realmente dessa expressão é: desenvolva o seu ministério, ou desenvolva o ministério que eu te confiei, ou desenvolva o ministério que eu estou te confiando, segundo o modelo. Ou seja, para cada um de nós, Deus está dando um modelo. Eu fui tremendamente abençoado com a primeira ministração. Eu também. Meu Deus. Meu Deus. Em Porto Ferreira foi sobrenatural, aqui foi mega, para a glória de Deus. Em relação à segunda ministração, eu estou bêbado ainda. Eu falei: tem misericórdia de mim, porque ele ministrou sobre chaves do sobrenatural. Eu falei: isso não é justo, tem misericórdia de mim. Eu falei: Deus, dá a tua graça. Então eu me encho de temor do Senhor. Desenvolvo o ministério de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Existe um modelo. E você poderia me perguntar: como eu recebo esse modelo? E a resposta está no versículo, no monte. É no monte da oração, é no monte da intimidade, é no monte da comunhão, é no monte do esconderijo do Altíssimo, aonde eu descanso à sombra do Onipotente, aonde eu recebo a graça, a luz. Deus deu um modelo para Noé. Ele deu largura, altura e comprimento. Ele fez menção das divisões para a edificação, construção de uma arca. Deus deu um modelo definido, específico,
a Moisés para a construção do tabernáculo. Deus deu um modelo definido específico para o estabelecimento do sacerdócio, de leis e princípios. Ele confiou a Moisés. Ou seja, para cada um de nós, Deus tem um modelo. E nós precisamos entender essa verdade espiritual. Nós precisamos da visão do modelo ministerial que o Senhor tem determinado a cada um de nós. A segunda chave para nos movermos no sobrenatural de Deus que aprendemos com a vida de Moisés é caráter cristão. É a segunda chave para nos movermos no sobrenatural de Deus. Caráter cristão é aquilo que somos quando ninguém está nos observando, quando ninguém está nos vendo. Eu diria que essa chave ela é uma chave indispensável, como todas as chaves que eu estarei mencionando, mas quando nós falamos de caráter cristão, em tempos de crise de identidade, eu creio que nós devemos atentar para esse fato, caráter cristão. E há uma porção na palavra de Deus, veja aqui comigo em Números capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8, a palavra do Senhor, ela declara: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deixa eu dizer algo a você. Depois de Jesus, nenhum homem foi mais manso do que Moisés aqui na terra. Nenhum homem depois de Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mansidão é fruto do Espírito. Eu preciso entender que o caráter de Cristo é o fruto do Espírito. Eu preciso do fruto do Espírito na minha vida. E se existe algo que eu canalizo a maior parte da minha intercessão, é na busca de intimidade e comunhão para a formação do caráter de Cristo em mim. Caráter. Nós precisamos manifestar essas 9 facetas do fruto singular do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos clamar, e a Bíblia diz que ele era muito manso. Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E eu quero aprender com ele, dele, que é manso e humilde de coração. Queridos, depois de alguns anos de ministério, eu estou convencido de uma coisa. Existe algo que eu tenho plena, total convicção. É de que eu nada sou. Que eu sou tão dependente. Que eu sou tão carente. Que eu sou tão necessitado dele. Eu não consigo fazer nada sem ele. Eu sei que qualquer esforço sem ele é fadado ao fracasso, é em vão, não gera vida. É da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu quero produzir aquilo que é da árvore da vida, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela produz boas coisas, boas filosofias, boas teorias, bons
conceitos de autoajuda. Eu não estou dizendo que não devemos ministrar sobre isso, não, mas tome cuidado. Eu não quero entrar nesse assunto, mas nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos imitar o Senhor Jesus. Nós precisamos refletir Jesus. Nós precisamos olhar para o modelo. E ao mesmo tempo somos chamados para sermos modelo, para a glória de Jesus. O versículo 4 declara: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Verso 5: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. O verso 5 diz: então o Senhor desceu na coluna de nuvem. Essa coluna ela é vertical. Ela podia ser vista a muitos quilômetros. Nós não estamos falando de um facho de luz. Estamos falando de uma coluna que descia de forma vertical, de cima para baixo. Assim como o meu apóstolo ministrou recentemente no nosso ministério, que o véu rasgou de cima para baixo. Ou seja, é algo vertical. E o verso 6 declara: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Agora preste atenção no versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel, diga que é fiel, em toda a minha casa. Fidelidade é outro fruto do Espírito. Mas quando você olhar para a vida de Moisés e estudar a vida dele, em nenhuma pessoa eu vejo a evidência tanto do fruto do Espírito quanto esse homem. Ele conduziu 2,5 milhões de pessoas. Meu Deus. Umas poucas pessoas, os discípulos que eu tenho muitas vezes, eu quase entro em crise. Vocês estão entendendo? Não tem como você estudar a vida dele e não reconhecer isso. Queridos, é algo glorioso demais. Ele foi íntegro e irrepreensível diante de Deus e dos homens. E no verso 8 diz: boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Contra o meu servo, contra Moisés? Uau! Deus defende Moisés. Irmãos, Moisés não era um homem qualquer, como não é. É algo assim muito sobrenatural. É algo muito glorioso. Agora, a questão não é o que fazemos, mas é o que nos tornamos. Deus não está tanto interessado naquilo que fazemos para Ele, quanto naquilo que nos tornamos para Ele. Agora, isso tem falado tão profundamente ao meu coração. Talvez eu poderia falar muitas coisas que, pela infinita misericórdia de Deus, eu fiz durante esses anos, algumas décadas. Mas a questão é no que eu me tornei. Eu me tornei um melhor esposo? Eu me tornei um melhor pai? Eu me tornei um melhor cidadão? No que eu me tornei?
A questão não é o que fazemos, mas no que nos tornamos para Ele, para a glória dEle. No que? Eu sempre digo que o ser precede o fazer. Interessante que Jesus diz: muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome curei enfermos, em teu nome eu expeli demônios. Ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor não está questionando o fato de que, de fato, de verdade, no nome do Senhor, enfermos foram curados, vidas foram libertas. E eu tenho um ministério de cura, de libertação. Por favor, entenda. O que Jesus está dizendo é o que tem peso para Ele, é o que nós nos tornamos, porque muitos serão repreendidos naquele dia, porque mercadejaram a palavra de Deus, usaram o dom para se autopromover. Cuidado, o dom é dele, a glória é dele. Ele não divide a sua glória com mortal nenhum. Não é o que fazemos para Ele, mas no que nos tornamos para Ele. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você medite nisso. E nós precisamos clamar pela graça de Deus. Há um princípio espiritual básico. O fato de haver um deserto entre o chamado e a promessa que recebemos de Deus e a terra prometida. Entre o seu chamado e o seu destino espiritual há um deserto. E nós precisamos entender que temos um deserto entre o nosso chamado e o destino espiritual. Agora você poderia me perguntar o porquê do deserto. Qual o propósito do deserto? É de forjar o caráter de Cristo em nós. Mas existe um versículo na palavra de Deus que define, e eu quero ficar com a palavra de Deus. Eu quero ser fiel. Eu quero que o que prevaleça seja a palavra. E eu creio no Evangelho centrado na palavra. Eu acredito nisso, eu morro por isso, eu não abro mão disso. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, a palavra do Senhor declara: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, em primeiro lugar, para te humilhar. Preste atenção: Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Quantos aqui precisam da graça de Deus? Eu preciso. Eu preciso. Então nós precisamos nos humilhar diante da potente e soberana mão de Deus. A palavra do Senhor define, e ela declara, que o primeiro propósito de Deus em relação ao deserto é nos humilhar. Em segundo lugar, te provar. Agora, o alvo, o propósito da prova não é nos reprovar, mas é nos aprovar. E quando somos aprovados, somos estabelecidos em um novo nível de autoridade, unção para estabelecermos o reino de Deus. Então Deus prova para nos provar. Em terceiro lugar, para saber o que estava no teu coração. É interessante que essa expressão "para saber o que estava no teu coração" significa literalmente para conhecer as motivações, intenções e motivações do teu coração. Na verdade, o Senhor está interessado em saber o porquê que fazemos o que fazemos do jeito que fazemos. Qual é a nossa motivação? O que o motiva a fazer o que você faz do jeito que você faz?
Ele sonda as intenções. Ele sonda as motivações do meu coração. Ele está sondando agora o meu coração o tempo todo. Estou voltando para mim. E eu sei disso. Eu tenho consciência disso. E isso me enche de temor. Agora, preste atenção. Em quarto lugar, se guardarias ou não os seus mandamentos, aqui em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Se guardaríamos ou não os seus mandamentos. Esse é o propósito do deserto. É o propósito do deserto nas nossas vidas. Agora, preste atenção. Deus conduziu Moisés ao deserto. Deus conduziu 2,5 milhões de pessoas ao deserto. A Bíblia afirma que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito ao deserto. E você acha que comigo e com você será diferente? Eu quero que você diga para 2 pessoas: o deserto faz parte do nosso currículo. O deserto faz parte do nosso currículo. Nós não podemos nos esquecermos disso. Eu sei que você já ouviu, que você já usou essa frase, mas ela é verdadeira. Não é porque Deus, mas para que Deus. O que o Senhor quer me ensinar, o que eu ainda não aprendi, o que eu preciso aprender. O Senhor pode, por misericórdia, tirar as vendas dos meus olhos, para que eu veja. O Senhor pode tirar os tampões dos meus ouvidos, para que eu ouça aquilo que o Senhor está bradando, aquilo que o Senhor tem mostrado muitas vezes no outdoor, mas eu não tenho conseguido ver. A minha oração tem sido: o Senhor me cura espiritualmente de toda a miopia, de toda a catarata, hipermetropia espiritual. Essa tem sido a minha oração. Essa é a minha necessidade. Eu preciso. Eu tenho dito ao Senhor: o Senhor pode, por favor, doce Espírito Santo, ajustar o zoom da visão espiritual? Porque muitas vezes estamos falando, eu vejo, e eu não questiono isso, mas você vê de uma forma distorcida. Mas você compartilha como se fosse algo absoluto, e Deus manda te dizer: não é. Somente o Espírito pode ajustar o zoom meu e seu espiritual, para que possamos ver do ponto de vista de Deus. É do ponto de vista de Deus, não é do ponto de vista da sua denominação, não é do ponto de vista da sua igreja, é do ponto de vista da igreja de Jesus. É do ponto de vista da ótica dele, porque o reino é dele, a glória é dele, a noiva é dele. É desse jeito que ele quer se mover na minha vida. E se ele não está se movendo, é por culpa minha. A falha está em mim. Sou eu que preciso mudar para que haja mudança. Então ele quer trazer transformação na minha e na sua realidade, quando há rendição, quando há entrega. Como nós precisamos da graça de Deus, como eu preciso da graça de Deus, como necessito da unção de Deus. Deixa eu dizer para você, o deserto é exatamente o oposto daquilo que nos foi prometido. Diga para uma pessoa, pelo menos: o deserto é exatamente o oposto daquilo que lhe foi prometido. Eu quero falar com você agora sobre a terceira e última chave para nos movermos no sobrenatural de Deus. Aquilo que eu aprendo com Moisés. A terceira e última chave para nos movermos no sobrenatural de Deus é a unção. Diga unção. É a unção que faz a diferença na vida de um homem. É a unção.
Nós precisamos clamarmos por unção. Em Êxodo capítulo 33, do versículo 7 ao versículo 8, a palavra do Senhor declara, no verso 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Diga, tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Eu combinei. Se eu posso pudesse acompanhar. Preste atenção. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora. Essa expressão do lado de fora é literalmente distante do acampamento. Toda a congregação via, porque podia ver a quilômetros, a coluna vertical. Mas ela era distante do acampamento. Mas por que é tão importante esse tipo de informação? Eu não sei quanto a você, mas eu confesso que eu muitas vezes caí na armadilha do ativismo. E eu confundi espiritualidade com ativismo. Imagina um cara que trabalhava 14 horas envolvido na igreja. Todo o meu ministério até hoje foi implantação de igrejas. Eu digo igrejas, tanto em São Paulo. E o mais curioso é que nós implantávamos igrejas, entregávamos e íamos implantar um outro ministério. Nunca reivindicamos estar à frente de algumas igrejas que hoje são igrejas grandes. Eu tinha um chamado, e tenho um chamado, que sempre foi implantação de igrejas. Irmãos, eu nunca trabalhei com recursos. Eu não sei se você tem noção do que é começar uma igreja sem nenhum recurso financeiro. Glória a Deus por isso. É divertido. Eu sou formado em eletrônica, com especialização em área de eletromedicina. Eu trabalhei em todos os centros cirúrgicos de São Paulo, porque a empresa a qual eu trabalhava era a única empresa autorizada para dar assistência a equipamentos usados em centro cirúrgico na minha época. Era a única. Então nós éramos obrigados a trabalhar dentro dos centros cirúrgicos, dando manutenção, fazendo azimuth, alinhamento, ajustes em todo o equipamento de precisão dentro de um centro cirúrgico. E quando eu fui chamado para o ministério, eu fiz um voto que eu nunca mais exerceria a minha profissão. Eu fui provado. E a minha esposa também fez esse voto. Os meus filhos cresceram, quer você queira acreditar ou não, desnutrido, porque nós não tínhamos recurso nenhum. Tínhamos 2 crianças, com diferença de 1 ano e 4 meses uma da outra. E fomos para o interior para implantar a igreja, numa cidade por nome de Descalvado, que significa Monte Calvo, com 25 mil habitantes. E nós não tínhamos recursos. O que a igreja podia nos dar era um salário mínimo. Na época eu era missionário da Rádio Transmundial. Trabalhei 5 anos como missionário da Rádio Transmundial, com tempo integral. Eu tinha um salário muito bom, porque eu era responsável por todo o departamento eletrônico da Rádio Transmundial. Todo. E trabalhava em mixagem, fica firme. Trabalhava em mixagem, trabalhava gravação de programas. E eu pedi demissão por causa de um chamado.
por causa disso eu tinha que trabalhar para construir a igreja, como pedreiro, como eletricista. Nós não tínhamos muitos recursos. E a coisa que eu mais negligenciei foi a minha família. Não porque eu vivia na gandaia, mas porque eu tinha que trabalhar. E assim, nós desenvolvemos o nosso ministério. Se eu estou vivo é pela misericórdia de Deus. É por causa de uma unção apostólica na minha vida. Ela me respaldou. Eu sei o que é viver sem cobertura. E hoje eu valorizo muito uma cobertura. Mais do que você possa imaginar. Eu quero dizer para você que a chave para a unção reside em desenvolvermos a disciplina, estabelecermos todos os dias a tenda do encontro. Tínhamos a tenda do encontro, era 3:30 da manhã, o Senhor me acordou, porque eu precisava buscar Ele. Não é porque eu sou espiritual, é porque eu sou mais carente, é porque eu sou mais necessitado. Não é espiritualidade, acredite. A necessidade, as dificuldades, as lutas, ela tem sido uma mola propulsora, um lenitivo para me buscar mais a face de Deus. Eu tenho aprendido isso. Eu aprendi através dos anos a tirar vantagem nas desvantagens. E como no meu ministério eu me deparo com desvantagens. E como Deus me criou, Ele sabia que seria a única forma de eu tirar vantagem. Então, se você vive uma realidade de desvantagem, começa a tirar vantagem nas desvantagens. Glória a Deus. Use isso para a glória de Deus. Que isso seja um estímulo para você buscar Deus. Não busque ser reconhecido. Boa parte da minha vida eu busquei isso. Mas deixa-me dizer a você, isso não tem valor. É na tenda do encontro. É no lugar secreto. É no lugar de intimidade. Cuidado com a síndrome de Marta. A síndrome de Marta. Porque estás agitada, inquieta, porque te preocupas com aquilo que não é de fato tão relevante quando concluímos ou pensamos. O versículo 8, a palavra de Deus é clara. Obrigado. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando
até que ele entrasse na tenda. Deus tem me mostrado que o povo está nos observando. Os nossos discípulos nos observam. Com que frequência nós vamos à tenda do encontro? Com que frequência nós fazemos um retiro espiritual? Eu vi o apóstolo Ricardo aqui falando que esse final de semana Deus tem colocado no coração dele para estar 3 dias na presença do Senhor. Os seus discípulos estão te observando. E o que vai trazer impacto não é tanto o que você diz, mas o que você faz. É isso que faz a diferença. Eles estão nos observando. A sua vida de intimidade, a sua vida de oração, a sua busca, a forma como você vive, a forma como você fala. O versículo 9, a palavra do Senhor declara: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Verso 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Sabe, qualquer líder que é tomado pela glória, pelo Shekinah de Deus, a sua congregação começa a adorar a Deus, ao ver Deus na vida dele. Eles vão adorar a Deus, eles vão glorificar a Deus. O versículo 11, sempre me impactou. O Senhor falava com Moisés face a face. Face a face. Bochecha com bochecha. Eu te amo, filha. Eu tenho prazer em você. Eu te amo. Bochecha com bochecha. Aleluia. Isso é intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Isso é intimidade. Isso sim é paternidade. Bochecha com bochecha é o sentido e é o significado desse face a face. Como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Queridos, Deus está nos chamando para um nível de intimidade que ainda não experimentamos. Aleluia. Eu aprendo com Moisés que ele priorizou 3 princípios na vida dele que retroalimentava a unção de Deus na vida dele. Eu não sei quanto a você, mas por muito tempo eu vivi com óleo vencido. Não sei se você sabe o que é viver com óleo vencido. Eu sei. Óleo vencido. Ele tem óleo fresco. Aleluia. Ele tem vinho novo. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem uma unção nova. Amém. E na vida de Moisés, ele priorizou a intimidade. A intimidade com o Senhor. Ela libera o óleo da unção. Por quê? Porque intimidade gera santidade. Glória a Deus. E andar em santidade, andar na luz, e andar em amor, andar na presença do Senhor. E nós somos chamados para vivermos unicamente para Ele, para a glória dEle, nessa geração. Esse é o desejo do coração dEle, essa é a vontade dEle para as nossas vidas. E santidade gera autoridade, que é a unção. Aleluia.
para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder de Satanás, e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Você tem autoridade, você é autoridade para se mover no sobrenatural de Deus. Eu nunca vi um homem que colocasse tanta boca no pó quanto Moisés. Desconheço na Bíblia. Se tem outro, por favor, me mostre. Intercedendo por um povo rebelde, de dura serviço. E Deus estava sempre querendo eliminar esse povo, e Moisés intercedia. Uma unção sacerdotal, se colocando entre o povo e Deus. Esse é o nosso chamado, para sermos intercessores. Deus quer te usar nessa dimensão. Sabe, eu estava uma vez em um país, eu vi um homem de Deus trazendo uma palavra. Ele diz: a dificuldade que Deus tem para nos encher é que nós somos muito grandes. Eu entendi. Quando reconhecemos a nossa pequenez, então com muita facilidade nós somos cheios e transbordamos. Mas quando achamos que somos alguma coisa, então Deus não pode nos encher, porque já estamos cheios de nós mesmos, da nossa autossuficiência. Eu vejo em Moisés humildade. Eu vejo em Moisés quebrantamento. Eu sei que ele cometeu um erro, mas por culpa do povo. Eu disse: o Senhor não foi muito duro com ele? E o Senhor disse, depois de muitos anos: quanto maior é a autoridade, maior é a responsabilidade. E sobre ele eu dei muita autoridade. Ele deveria apenas falar com a rocha, mas ele feriu a rocha. Mesmo assim, para a glória de Deus, sem idolatria, cara, depois de Jesus, e depois eu colocaria Paulo. Se moveram no nível de unção, mas à medida que Paulo ele vai caminhando para a reta final, ele vai reconhecendo que ele nada é, e no final ele diz que ele é o principal, o maior de todos os pecadores. Então Deus podia usá-lo na dimensão com que o Senhor usou. Porque ele estava sempre se derramando na presença de Deus. Como eu tenho clamado pelo espírito de quebrantamento. Como eu tenho pedido por um espírito de contrição. Deus não precisa de animadores. No mundo secular já tem muitos. Verdade. Se nós queremos trazer um avivamento para a nossa nação, se nós queremos tocarmos os quatro cantos da terra, Amém. nós precisamos clamarmos ao Senhor que tenhamos uma postura diferente diante do trono, diante do Senhor, como representantes do Senhor. Queridos, por que nós precisamos do óleo da unção? Eu vou te responder com a palavra de Deus. Números, capítulo 11.
Números capítulo 11, do verso 16 ao 17. Verso 16: E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades. A palavra 70, o número 70 é um número pleno, completo, implica em toda a liderança, em todos os discípulos. Ele diz: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. É minha e sua responsabilidade, líder, conduzirmos o povo à tenda do encontro. É minha, é sua responsabilidade conduzirmos o povo à tenda do encontro. Nós precisamos entender isso. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Mas preste atenção no verso 17. Preste atenção. E eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Aqui está o princípio de impartição, transferência de unção. A base para impartição, transferência de unção, na primeira vez na Bíblia está nesse texto. É por isso que nós precisamos da unção. Aleluia. É da unção que está em mim que o Senhor vai tirar. Impartição, transferência de unção, para que toda a liderança esteja em unidade, alinhada o coração deles com o nosso coração, porque o nosso coração está alinhado com o coração de Deus. Aleluia. Meu Deus. Eita glória. É desse jeito. Nós precisamos entendermos o princípio da impartição, o princípio da transferência de unção. Por isso nós precisamos de uma nova unção. Nós precisamos. E na medida que damos, recebemos. Dar e dar-se-vos-á. Ou a medida recalcada, sacudida, transbordante. Nós só aplicamos muitas vezes, infelizmente, esse texto para ofertas. É uma pena. Que muitas vezes restringimos uma verdade espiritual apenas em uma área específica, quando ela é mais abrangente. Na realidade, o alvo principal é o espiritual. E nós precisamos entender isso. Precisamos liberar uma unção de unidade, de conquista, de multiplicação, de crescimento, uma unção de rompimento sobre os nossos discípulos. A coisa mais difícil para mim foi ter que admitir: eu sei que você não tem esse problema, mas foi ter que reconhecer que o maior problema no ministério ao qual o Senhor me estabeleceu para servir era eu. E acredite, eu estou dizendo isso de todo o meu coração. O maior problema. Eu tenho pedido para Deus mudar a minha vida. Mudar a minha vida. Eu tenho dito: Senhor, eu não quero mais barrar o teu mover na minha vida, no ministério que o Senhor me confiou, na minha família. Eu não quero. Eu não quero ser um mar morto que só recebe. Que só recebe. Eu já estive no mar morto 2 vezes, pela misericórdia de Deus, mas é algo incrível aquele local. Ele só recebe. Ele disse: eu não quero ser um mar morto. Slide 28, nós vimos 3 chaves para nos movermos no sobrenatural de Deus.
visão, caráter cristão e unção. Precisamos ter uma visão clara quando é o chamado e o propósito de Deus nas nossas vidas. Precisamos refletir a beleza de Cristo, que é o seu caráter, nas nossas vidas. Mas nós precisamos de unção, de intimidade. É quando nós entramos na tenda do encontro. E Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, a imagem dele. Então, quando nós o contemplamos, nós somos transformados à imagem dele. Eu sei que você sabe, mas eu vou repetir. Nós nos assemelhamos àquilo que contemplamos. O que você mais tem contemplado? O que você mais tem contemplado? Nós nos assemelhamos àquilo que contemplamos. Nós vimos 3 chaves para nos movermos no sobrenatural de Deus. Esse é o meu, esse é o seu chamado. Eu quero desafiar você a fazer algo diferente diante do Senhor, na presença do Senhor, a se derramar diante dele, a se apresentar, como já foi ministrado aqui de uma forma tão linda, por sacrifício vivo. Ele quer um sacrifício vivo, santo. Obrigado, meu Deus. Esse homem é servo, meu Deus. A se apresentar diante dele por sacrifício vivo, santo, e que seja agradável diante dele, na presença dele. Os músicos, e você vai ter a oportunidade de se apresentar, fazer um ato profético. Saia do seu lugar, faça alguma coisa em atitude. Talvez você tenha que apresentar ao seu coração a sua vida. Ele não se impressiona com aquilo que fazemos, mas sim com aquilo que nos tornamos diante dele. Eu quero desafiar você nesta noite a se colocar de pé e a fazer alguma coisa diferente. Chama os apóstolos que vêm à frente. Se você sentir no coração, se derramar, se apresentar diante do altar do Senhor, você tem toda a liberdade. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração.
alto aí, irmão. Obrigado. Ó. Queridos, eu muitas vezes me perguntei ao Senhor, porque muitas vezes em retiro, em conferência, havia um mover de Deus maior às vezes do que numa celebração na igreja local. Então, em primeiro lugar, eu ficava inquieto, porque eu não aceitava isso, se é o mesmo Espírito. Mas também percebi duas verdades. Primeiro, que o poder e a graça, a manifestação do Espírito, depende de um tempo. Depende de dedicação. E quanto mais tempo a gente vai ficando, mais nós vamos ficando sensíveis à voz do Espírito. Então a gente, mesmo de manhã, a pregação foi maravilhosa, mas você chega ainda, você está engrenando, não é? Então, e aquilo é uma coisa sobre outra. Outra coisa é que num ajuntamento como esse, só de você estar aqui diz muito sobre você. Porque você investiu um sábado da sua vida. Eu tenho certeza que muitos aqui, donos e donas de casa, deixaram de fazer uma faxina. E vai chegar lá, a coisa está acumulada. Fez ontem, né, irmã? Mas adiantou. Então, há uma dedicação. Então, você está aqui, diz sobre você. Então, isso é muito importante. Agora, eu também entendi, principalmente depois de andar com o apóstolo Ricardo, e uma das coisas que ele sempre fala de conferência e da gente estar, que uma conferência, um dia numa conferência, às vezes dá pra gente crescer mais que um ano normal. Dá um salto assim, é uma chave que é virada e você sai dali, coisa que levaria 1 ano, 2, 3 para o entendimento tal, você vem aqui, uau! Aí você volta aleluiado, você volta bobado, você volta estragado. Entendeu? Então, querido, isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós vamos ter a última sessão daqui a pouco. E saiba que o Espírito Santo vai fazendo cada vez mais. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos. Os irmãos de Ubatuba têm um MDA jovem hoje lá em Ubatuba. Já vão seguir. Eu sei que alguns irmãos disseram também que só poderiam vir à noite, então os irmãos vão liberar o lugar para os outros sentar, né? E vai ser uma bênção. Lá embaixo nós temos uma cantina agora com hot dog e um copo de refrigerante ou suco por R$4. Então é bem acessível, é bem tranquilo. Invista lá. Tem um tempo de comunhão. Agora são 17h15, quase 13. Nós vamos provavelmente umas 15 para 6, talvez a gente já comece a ouvir louvor. Se a gente vê lá que não deu tempo, 6 horas, no máximo 6 horas a gente retorna aqui. Então, talvez umas 7h30, né, apóstolo? 7h30, no máximo 20 horas já encerrou. Vai ficar bem tranquilo para os irmãos seguirem, para a gente estar aqui. Vai ser uma bênção. Pastor João Carlos, muito obrigado pelos irmãos de Ubatuba. Vamos orar por eles que vão, e os outros irmãos estão vindo. Mas se você puder ficar, fique, porque eu creio que tem mais aí. Eita! E outra coisa, nós estamos programando 20 horas, mas se o Espírito Santo quiser 20 horas de amanhã, né? Foi assim, né? Não é assim lá a história da I Hope lá? Uma reunião de oração que já está chegando há 20 anos e nunca terminou. Os irmãos começaram a orar, daí não iam embora, chegavam outros irmãos para orar, aqueles primeiros iam embora, e foi faz 20 anos que tem uma sala de oração ininterrupta. É isso? Ininterrupta. Amém? Nós estamos sonhando com isso, não está mais? Estamos profetizando isso aqui? Pode profetizar, irmão. Deixa eu profetizar lá na sua igreja. Eita! Entendeu? Obrigado, Espírito Santo, pelo teu favor. Obrigado por cada vida aqui. Obrigado, Senhor. Que a tua graça acompanhe os irmãos que se vão agora e continue também conosco aqui. E também os irmãos que estão vindo. Espírito Santo, te damos honra, glória e louvor pela vida do apóstolo Zé Carlos. Obrigado, Senhor. Nós queremos essas chaves do sobrenatural para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Que a gente saia daqui desligado das coisas naturais e conectados às coisas do Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Então, pode ir lá para a cantina.